Ezequiel, tá um zumbido aqui na frente. Se você quiser abaixar um pouco o retorno, fazendo um favor. Tá um zumbido bem forte aqui. Só um minutinho, tá, irmãos? Eu gosto de pregar perto dos irmãos. Isso não significa que o sermão vai ser bom, mas significa que vocês vão me ouvir. Isso já é ótimo. E ver também. Muito bem, Paulo. E mais perto eu consigo ser mais incisivo. Consigo persuadi-los melhor. Então eu quero ficar aqui perto. Quem inventou isso aqui se chama Constantino. Não o nosso, da nossa cidade, mas da história da igreja. E eu não concordo muito com Constantino. Mas enfim, isso é para outra ocasião. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41. Lucas, capítulo 2, versículo 41 até o 52. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Amém, igreja? Vamos lá, todos juntos. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumprira estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Vamos repetir esse último versículo, 52, ainda que seja diferente na sua Bíblia. Vamos lá. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. A pergunta que vem nesse momento ao meu e ao seu coração: se o próprio Filho de Deus cresceu em estatura e graça, sabedoria, diante de Deus e diante dos homens, o que dirá de nós? O que dirá de cada um de nós? Será que eu e você temos que crescer também? Amadurecer também? Eu estudei 4 anos no seminário integral, de manhã e à tarde. Será que eu tenho que amadurecer ainda? Será que eu tenho que crescer? Pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Mas será que eu e você temos que amadurecer ainda? Se o próprio Cristo, o próprio Deus, teve que crescer e amadurecer. O fato é que no dia a dia das nossas vidas há várias armadilhas que nos impedem às vezes de amadurecer. E o tema da nossa noite é esse: maturidade cristã. Maturidade cristã. Eu elenquei 3
armadilhas. Vamos à primeira delas. Eu conversava com um jovem esses dias. O relativismo. Vocês já perceberam a respeito do relativismo? Como hoje tudo é relativo. Até conversando com esse jovem, a gente brincou que ser sincero hoje não é somente ser sincero. Perdão. A falta de educação virou sinceridade. Já percebeu isso? Eu sou sincero, pastor. Eu falo tudo que vem na minha mente. Tudo que vem na minha cabeça eu falo. Eu sou sincero. Mas você é educado? Você é educada? Eu sou educado? Eu sou educado? É um princípio de relatividade. Casamento, é relativo o casamento. Eu estou junto, pastor. Estamos juntos. Estamos amigados. Vivemos numa sociedade extremamente relativista. A opinião formada, a opinião pessoal, se tornou verdade. É só aquela opinião. Não, eu falo a verdade. Mas é a sua verdade. Quem disse que é a verdade mesmo? É a sua, é a minha opinião. O fato é que a gente vive um tempo onde o ser humano tenta justificar as suas atitudes de qualquer forma. De qualquer forma. Onde o pecado não é mais pecado. Onde não há uma verdade categórica. Isso é isso. Não, pastor, tudo é relativo. Tudo é relativo. Você quer ver outra armadilha presente em nossos dias? A intolerância. Além do relativismo, a intolerância. Vocês já perceberam no trânsito como as pessoas estão intolerantes? Nas escolas, quem aqui é professora, professor? Quantas agressões entre alunos das novas gerações já se pegando, meninas se pegando. O fato é que o ser humano não consegue mais tolerar os erros, os defeitos do próximo. Parece que é algo inaceitável hoje. Você tem que nascer pronta. No casamento é assim também. Às vezes não toleramos, não aceitamos as limitações, as mazelas, as fraquezas do nosso cônjuge. Falta-nos tolerar o próximo. Porque assim como o próximo, nós temos defeitos, limitações. Vivemos uma sociedade que não tolera mais nenhum tipo de perder a razão. Eles querem sempre ganhar a razão, ter a razão. É muito importante. A terceira armadilha, e aqui eu já coloco o contexto da igreja. Assim como o relativismo, a intolerância, há também, no nosso contexto, pessoas que se preocupam mais com a causa pessoal do que a causa de Cristo. É fato que há várias denominações hoje para você congregar. Mas é fato também que essas congregações nasceram muitas vezes de discordâncias tolas, dissidências, intolerâncias. O fato é que muitas vezes pessoas saem e entram em igrejas pelo fato de lutar pela sua própria causa e não a causa de Cristo. E não a causa de Cristo. Deixa eu dar um exemplo prático disso para os irmãos, para as irmãs. Estávamos nós aqui um sábado de manhã. Aliás, queremos agradecer a caçamba, viu, Wesley? Muito obrigado, já enchemos a caçamba. Não sei se a igreja vai pagar ou não, mas já estou agradecendo, tá? Sábado de manhã, nós estamos fazendo um mutirão aqui. Mutirão de 3, 4 pessoas. Mas enfim, já enchemos uma caçamba para a glória de Deus. Não para reconhecimento do homem, mas para a glória de Deus. E
Eu fui agradecer uma dessas pessoas, que eu não vou falar o nome, dizendo: minha irmã, muito obrigado, viu? Você nos ajudou, limpou. Pastor, fica tranquilo, aqui é a casa do Pai. Mas ela me deu uma chapuletada. E eu pensei: puxa vida, olha só a lição. É a causa de Cristo que ela está aqui. Não é a causa do pastor, não é a causa dos irmãos, mas é a causa de Cristo que está fazendo ela vir aqui sábado de manhã. Os irmãos estão me entendendo? A profundidade de estar na igreja, discordar, divergir. Meus irmãos e irmãs, nós fazemos isso em casa, amém, irmãos? São casados, amém, irmãos? Ou você faz tudo que sua esposa quer? Não, né? Que bom, misericórdia. Isso acontece. Agora, qual é a causa que faz você estar aqui na segunda IPI? É a causa de Cristo? Está acima das outras causas? Ou as suas e as minhas causas estão acima da de Cristo? Essas são algumas armadilhas dos tempos atuais. Teriam muitas armadilhas, mas eu destaco essas três: relativismo, intolerância e as causas pessoais. Mas vamos para o texto. O texto tem alguns antídotos, algumas pílulas para eu e você tomarmos a fim de erradicar essas armadilhas. Vamos lá. O primeiro deles: maturidade intelectual. O que diz o texto? Lá no versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria. Afirmação: se até o mesmo o Filho de Deus cresceu em sabedoria, que dirá nós? Que dirá nós? O fato, irmãos e irmãs, é que a palavra maturidade significa tempo favorável, maduro. Quando você lembra de carpe diem, a melhor tradução que eu entendo é: colha o fruto. É como se o dia apresentasse para você uma fruta saborosa, madura, que deve ser colhida naquele dia, que amanhã e no dia anterior não estava maduro. Mas naquele dia Deus preparou um fruto para você saborear. A maturidade é quando nós oferecemos frutos a Deus. E veremos que não somente a Deus, também aos nossos irmãos. Essa é a primeira lição de Cristo. O fato de que, como eu disse, se o próprio Deus cresceu em sabedoria, nós também somos desafiados a todos os dias, primeiro, a esvaziarmos de nós mesmos. Convém que eu diminua e ele cresça. Para nós crescermos, primeiramente, nós temos que nos esvaziar. Para você tomar um copo d'água, você precisa dele vazio e enchê-lo de água. E é assim que Deus faz para conosco. Precisamos esquecer do que somos, incompletos, somos imperfeitos, limitados, e ter os olhos fitos em Deus. É que Ele vai nos encher. Você não precisa de mais de você, você precisa de mais de Deus. Já está cheio de você, e eu também. Você precisa de mais de Deus na sua e na minha vida. Convém que Ele cresça e eu diminua. Versículo 52, acompanhe na sua Bíblia. E crescia Jesus em sabedoria. A segunda parte: estatura e graça. Maturidade emocional. Maturidade emocional. Irmãos, talvez esse seja um dos maiores desafios do tempo presente. Nós temos relacionamentos nutridos em amor. Cônjuges, pai com filhos, entre amigos. Talvez esse seja o maior desafio do nosso tempo. Termos relacionamentos saudáveis. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 27, 17, por favor. Provérbios 27, 17.
Por favor, alguém com uma voz audível, leia para a gente Provérbios 27, 17. Alguém lê, por favor, Provérbios 27, 17. Muito bem. Com o ferro com o ferro se afia, assim é o homem com o seu amigo. Eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Muitas vezes é difícil para o pastor confrontar uma ovelha. E nos relacionamentos que nós estamos vivendo hoje, é muito fácil essa pessoa confrontada mudar de igreja. É a lei da oferta e da procura. Portanto, os relacionamentos hoje, não há o ferro com ferro. E é assim que se afia. É assim que se cresce. É assim que se torna uma ferramenta. Quando os cônjuges, por exemplo, se entendem que um confrontar o outro é o sinal não de que estão brigando, mas que querem caminhar da melhor maneira juntos. Entenda bem, confronto não é conflito. Conflito é outra coisa. Confronto é testar, é aprimorar, é afiar aquele que está do lado. Seja através da amizade ou do relacionamento conjugal. Mas nos tempos atuais é muito difícil. Por mais que o pastor use as palavras adequadas, pertinentes, mas as pessoas estão se ofendendo muito fácil. Muito fácil. O fato é que essa é a maneira através da qual nós temos que nos relacionar. Crendo que nos confrontando nós cresceremos e seremos assim instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos. Corra no Provérbios 28, 23. Alguém leia, por favor. Provérbios 28, 23. Outra situação que eu quero trazer, outro exemplo. Muitas vezes, o que o livro de Provérbios deixa claro é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Eu prefiro uma correção honesta do que o amor encoberto. Lábios que lisonjeiam não são tão melhores quanto aquele que corrige. E o próprio livro de Provérbios diz: o pai repreende, corrige o filho a quem ama. Também é amor. Também é amor. Ou seja, os nossos relacionamentos devem estar nutridos em amor, de maneira saudável, ainda que precise que seja feito confronto. Essa é uma área que nós precisamos trabalhar em nós, irmãos e irmãs, maturidade emocional, para entender algumas coisas, algumas situações. Vamos ao texto, Lucas 10, 27. Abra na sua Bíblia, por favor. Lucas 10, 27. Lucas 10, 27 é o ápice dessa relação emocional para com Deus. Lucas 10, 27 fala a respeito de como deve ser nossa maturidade emocional. Maturidade emocional. Lucas 10, 27 nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Irmãos e irmãs, o fato é que nós precisamos nos entregar integralmente a Deus, todo o nosso ser. A parte financeira, a parte emocional, a parte da nossa razão, a nossa parte espiritual, todo o nosso ser deve ser colocado nas mãos de Deus.
muitas vezes entregamos partes a Deus. Algumas regiões a Deus. E Deus nos quer integralmente. A terceira parte do versículo fala sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual. O fato é que a nossa espiritualidade não pode ser excludente, longe de Deus. E a quarta parte diz assim, passa aí, Ezequiel. Maturidade social diante dos homens. Uma está ligada à outra. Irmãos, não tem como eu e você sermos santos, puros, se os frutos dessa relação sua com Deus, minha com Deus, essa relação vertical, não aparecer na relação horizontal. É impossível. É impossível eu ser cada vez mais santo, mas tratar aqueles ao meu redor de maneira mais áspera. Não tem como. A maneira que eu trato o meu próximo reflete a minha espiritualidade com Deus. A maneira como eu falo do meu próximo, como eu critico o meu próximo, é a maneira como eu me relaciono com Deus. Não tem como separar. É inseparável. Inseparável. 1 João 4, abra sua Bíblia. 1 João capítulo 4. 20 e 21. É um texto belíssimo, que nós precisamos sempre tê-lo no coração. Sempre, sempre, sempre. 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. Alguém, por favor, leia em voz alta. Muito bem. Irmãos, essa é uma prerrogativa. Quanto mais nós cantamos a Deus que o amamos, mais nós temos que demonstrar, frutificar isso ao próximo. Não só na igreja, mas em todo e qualquer lugar. Você é santo, você é santa, amém? Você é pecador e pecadora, amém? Amém. O amém do pecador foi mais forte. O fato é que essa relação vertical vai transparecer na nossa relação horizontal. Mas, pastor, quais são os frutos dessa relação com Deus? Abra lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 24. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 24. Alguém também, por favor, leia em voz alta. Mansidão, domínio próprio, alegria, tudo isso que a Silvia leu. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos e irmãs. Vamos falar do nosso arraial aqui, da nossa igreja. Se a nossa igreja fosse justamente esse ambiente aí, não estou dizendo que não é, mas que fosse puramente esse ambiente que a Silvia acabou de ler, de alegria, de paz, de mansidão, de domínio próprio, vocês acham que haveria alguém que não queria estar aqui no nosso meio? Vocês acham que haveria alguém que queria estar fora dessa turma? O fato é que eu estou dizendo que a igreja somos nós. A igreja somos nós. E quando esses frutos estiverem presentes na minha vida, na vida de cada um aqui, vai faltar espaço nos bancos.
vai faltar espaço nos bancos. Quando a nossa causa for a causa de Cristo, vai faltar espaço nos bancos. Porque a sociedade vai ver que a justiça, a misericórdia, a fé, a bondade, o amor, a alegria, a mansidão, o domínio próprio são valores de cada um de nós que está aqui nessa noite. Amém, irmãos? Amém. E quando a sociedade vir isso, eles virão também. Não só verão, mas virão. Porque a igreja somos nós, eu e você. A igreja não é esse quadrado aqui, ou sei lá o que, de tijolo. A igreja somos nós, cada um de nós. E quando o mundo vir em nós a causa de Cristo, eu tenho certeza que junto de nós eles estarão, junto de cada um de nós. E para concluir, eu gosto muito dessa afirmação do Júlio Zabatiero. Ele diz assim: o que é conversão? É a pessoa toda, corpo, alma e espírito. É a igreja toda e em todo o tempo. Essa é a conversão em Cristo Jesus. Pessoa toda, a igreja toda, em todo o tempo. Essa é a noiva de Cristo. Essa é a igreja que caminha em direção ao reino de Deus. Em todo o tempo. Todos nós. E nós como um todo. Amém? Você sai daqui desafiado, desafiada a crescer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, por favor. Vamos buscar ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos mais uma vez na sua presença, crendo que nós somos cristãos, pequenos cristos, espalhados por toda a face da terra. E nós queremos, Pai, o nosso desejo do coração é resplandecer o Teu semblante, em casa, no trabalho, na faculdade, nas ruas. Nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo se manifesta em nós, através de nós, para que o Teu reino, o reino de Deus, cresça, avança, e com os seus valores de justiça, de paz, de bondade, de longanimidade. Deus nos levanta mesmo, cada um de nós, como agentes de transformação de toda e qualquer realidade de morte, de exclusão, de dificuldade, em vida e vida abundante. Nos levanta como igreja, como voz profética, para denunciar toda e qualquer forma de corrupção nesse país, toda forma de favorecimento ilícito, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos levanta, Pai, como profetas, para denunciar e anunciar o Teu reino, que é poderoso, que é rico, que é vitorioso, acima de todo pecado. Fortalece a Tua igreja, Pai, nos dirige. Senhor, cura os relacionamentos da Tua igreja. Deus, que tenhamos famílias, irmãos com relacionamentos saudáveis, sarados, curados em amor. Nós queremos que o Senhor é quem tem tratado cada vida aqui, cada relacionamento. Nós cremos que o Senhor está já restaurando, Pai, relacionamento do pai com o filho, dos filhos, dos cônjuges. Nós cremos na Tua unção, Pai, na vida de cada um aqui. Fica conosco, Senhor. Seja o nosso guia nessa semana. Nos orienta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.